pessoal, como vai? Tudo bem? Me chamo Márcio Rosas, estarei com vocês com a disciplina de materiais compostos avançados. É uma disciplina um tanto longa, tá? Mas vamos tentar otimizar aí da melhor forma possível, né? Para que o entendimento de vocês a respeito do assunto seja satisfatório e pleno, ok? Nós temos aqui já iniciando com os objetivos do nosso curso. O primeiro objetivo, identificar os prendedores a serem instalados em estruturas compostas e também em estruturas sanduíche. Muita gente fala que materiais compostos também recebem o nome de compósitos, né? Então, se vocês ouvirem por aí compostos ou compósitos, trata-se da mesma coisa, ok? E dentro das estruturas mais importantes que nós temos, a estrutura de sanduíche talvez seja a mais utilizada e a que mais vamos ver daqui para frente. Segundo objetivo, identificar os procedimentos de inspeção e reparo de fibra de vidro, plástico, compostos em geral, colmeias, que recebem o nome de honeycomb, e também os materiais que são trabalhados, né, para as estruturas de aeronaves. O terceiro objetivo, identificar os procedimentos de inspeção e reparo em estruturas laminadas. Nós sabemos que as aeronaves são compostas por chapas, né? Essas chapas são também materiais laminados e geralmente as inspeções são rotineiras e cotidianas, né? Próximo objetivo, identificar os procedimentos de utilização de plásticos e de fibra de vidro em aeronaves. Atualmente nós temos uma gama muito grande de aeronaves que são construídas com materiais compostos, até totalmente em sua composição com materiais compostos, ok? Temos um roteiro a seguir, tópico por tópico, começando com estruturas laminadas, passando para formas de fibra. Sabemos que nós temos vários tipos de fibra, ok? Tipos de fibra. O quarto tópico do nosso roteiro, resinas termoendurecíveis e também resinas termoplásticas. Quinto tópico, estágios de cura de resinas. Sexto tópico, produtos pré-impregnados, pré-pregs, tá? Essa palavra ela é bastante comum na área de compósitos, ok? E seguindo para o item 7, materiais de fibra seca, ok? Na sequência, nós falaremos um pouquinho sobre agentes tixotrópicos, adesivos, estruturas sanduíche, que eu citei agora há pouco para vocês, defeitos de fabricação e danos em serviço, inspeções não destrutivas em compostos, reparos em compostos, reparos em estruturas honeycomb, segurança na execução de reparos e plásticos transparentes, ok? Então vejam que o nosso roteiro ele é bastante longo, tá? Então vamos tentar focar da melhor forma possível em cada um desses itens, ok? Nossa avaliação única, tudo bem? Estamos dentro de um curso EAD, como o pessoal também costuma falar EAD, né? Mas nossa avaliação seguirá dentro do padrão especificado pela nossa escola, com 10 questões, múltipla escolha, tudo bem? Vamos aí trabalhar esses itens que eu citei agora há pouco no nosso roteiro e fazer um mix aí de questões para que nós possamos avaliar a sua capacidade, ok? Bom, começamos então aí estruturas laminadas, primeiro item, certo? Uma introdução breve. Versa o seguinte: os materiais compostos consistem em uma combinação de materiais que são misturados para alcançar propriedades estruturais específicas. Então imaginem vocês, para fazer um muro, certo? Eu preciso de um cimento, preciso de uma areia, preciso de uma pedra. Tá? Então eu vou pegar vários materiais, o próprio nome já diz, né, compostos, formado por mais de um, e eu vou fazer um mix desses materiais no intuito de chegar a um terceiro material. Tá? Então basicamente, as estruturas compostas, os materiais compostos, perdão, eles são materiais que agregam mais de um componente, certo? Imagine se eu fosse montar um muro só de cimento. O custo seria altíssimo, né, se fosse somente de cimento. Né?
E aí, por outro lado, se eu também fosse construir um muro só de areia, esse muro cairia, né? Não iria se sustentar, ou então se autossustentar, né? Ou então de pedra também. Vocês imaginem o peso que seria aí empregado e a formação que sairia esse muro, né? Então eu tenho lá uma combinação do cimento, da areia e da pedra, e aí eu consigo ter, através da mistura desses materiais, um material único com uma especificidade diferente daqueles outros dois materiais que foram agregados no início. Ok? Então os materiais individuais não dissolvem ou se fundem completamente no composto, mas eles agem juntos. Então é bem importante, tá, que você entenda esse agir junto, né? Então eu não tenho somente um material agindo ou outro material agindo isoladamente. Eu tenho um conjunto de materiais que agem de forma única, ok? Normalmente os componentes, vou apagar aqui para vocês. Normalmente os componentes podem ser identificados fisicamente à medida que interagem um com o outro. Tá? As propriedades do material composto são superiores às propriedades dos materiais individuais dos quais ele é construído. Então, a gente parte daquele princípio lá, né, da física, né, da mistura homogênea e heterogênea, digamos assim, onde eu pego um copo com água, pego um copo com óleo, faço uma mistura, e aí eu tenho uma mistura heterogênea. Ali eu tenho materiais compostos? Sim. Então a gente consegue observar claramente que ali há uma divisão de materiais. Tá? Mas se eu pegar, por exemplo, um copo com água, ou então misturar um copo com água, e um copo com sal, aí eu vou ter uma mistura homogênea. Eu vou observar que dois materiais conseguem interagir juntos, né, formando aí então um material homogêneo através da aglutinação. Na formação de material composto, basicamente acontece a mesma coisa, tá? Como eu expliquei agora há pouco para vocês aí. Estruturas dominadas. O material composto avançado é feito de um material fibroso embutido em uma matriz de resina. Tá? Então eu tenho uma matriz, tá? Eu tenho agregado a essa matriz um material fibroso, ou então uma fibra, como queiram, né? E aí eu consigo fazer uma lâmina através do processo de impregnação, então de pré-pregnação, como eu mostrei também agora há pouco a palavra lá para vocês. Certo? A laminação é usada com fibras orientadas em direções alternadas para dar força e rigidez ao material. Então, basicamente, eu tenho um material, eu tenho uma fibra, certo? E aí ela começa no meu ângulo de 0 grau, ok? Se isso acontecesse, eu teria uma fibra, em sentido único, né? Certo? Mas aí ela seria uma fibra rígida nesse sentido, certo? E uma fibra fraca nesse sentido. Tudo bem? Por que eu tenho então que trabalhar esse material? Para fortalecer essa lâmina e ter um material com melhor qualidade. Portanto, eu tenho que reforçar, ok? Nos ângulos de 90 graus, 45 positivo, 45 negativo, e aí eu passo a ter um material consistente em várias direções, certo? Essa laminação, essa laminação que geralmente ocorre quando trabalhamos com a formação de materiais compostos, ela garante, através dessa situação, força, tá? O que é importantíssimo, e rigidez, certo? Vamos lá. Na aeronave, pessoal, nós temos N locais nos quais encontramos esse tipo de material composto, certo? Então, eu cito a vocês carenagens, certo? Opa, perdão. Vamos lá. Eu cito para vocês carenagens, tudo bem? Então,
nos aviões mais modernos, grande parte, se não totalmente, as carenagens, elas são feitas de materiais compostos, tudo bem? Superfícies de controle de voo, tá? Portas de trem de pouso, painéis do bordo de ataque e de fuga na asa e estabilizador, tá? Então nós temos lá a parte inicial da asa, ok? E a parte final da asa, onde temos lá os trailing edges, ok? E também dentro da aeronave encontramos muitas partes, né? Ou então muitas peças ou componentes que são formados por materiais compostos. Dentre elas, posso citar o piso das aeronaves, tudo bem? E também as placas de piso. Então, quando a gente anda geralmente na aeronave, dentro de um avião maior, digamos assim, a gente consegue sentir aquele material um pouco se movendo, né? Ali nós temos uma estrutura composta, tá? Um material composto. A gente quebra ali e fala, não quebramos facilmente, a gente não consegue danificar facilmente, mas a gente consegue sentir uma leve mexida, uma leve vibração ao andar sobre essa placa. Tá? Mas como eu disse para vocês agora há pouco, pelo fato de termos ali um material importantíssimo construído de forma composta, nós temos uma segurança rígida, com a rigidez, né? Característica da rigidez e também a característica da força. Tá? Então é um material forte, um material rígido, tanto é que aguenta aquele peso todinho aí que a gente consegue ver dentro da aeronave. Tá? Também encontramos aí o seu uso em estrutura primária do estabilizador vertical e horizontal em aeronaves de grande porte. Tudo bem? Também na asa, na estrutura primária estrutura da asa primária, perdão, e fuselagem da nova geração de aeronaves de grande porte. Então, atualmente nós temos aí o Dreamliner, né, que é o 787 da Boeing, por exemplo, o A350 da Airbus, são aeronaves de última geração. Né? Essas aeronaves, em sua grande parte, são construídas com materiais compostos. Okay? Lâminas, que são as veias, né, do motor da turbina, também são construídas por esse tipo de material. E também não podemos deixar de falar na importância, né, das hélices. As hélices, tanto é fato isso, são estruturas importantíssimas, tá? Que são feitas através de materiais compostos e que nós podemos observar. São rígidas, são firmes, precisas e trabalham de uma maneira bem tranquila, tá? Sem interferência de peso ou outra coisa que possa interferir no seu funcionamento. Ok? Então aqui nós temos um desenho bem clássico, tá? Uma imagem bem clássica de uma aeronave, ok? E aí a gente consegue observar, tá? Aqui nós temos painel sanduíche, tudo bem? Aqui nós temos laminado sólido. Então, painel sanduíche construído com vidro epóxi, resina, tá? Geralmente nós temos a fibra de vidro e a resina epóxi. Nós temos também a fibra de carbono com epóxi, certo? E também a fibra de vidro com Kevlar, né? Que é a famosa aramida, né? Kevlar e também com a resina epóxi. Então observem vocês que o vidro epóxi, ele entra aqui no stub upper panel, né? Aqui, ó. Falei para vocês agora há pouco, tá? Dentro da aeronave lá, tudo bem? Também nos inboard flaps, tá? Que a gente conhece também como o bordo de fuga ali, tá? Os flap fairings também, okay? Também estão posicionados lá atrás. Nos ailerões, tudo bem? Compostos também estão lá nos ailerões. Do outro lado aqui, os leading edge, parte frontal da asa ali, tudo bem? Também com materiais compostos. As nacelles, os painéis, as nacelles também dos motores feitos com esse material de vidro epóxi, certo? E passando aqui para a fibra de carbono e epóxi, nós temos também
várias empregabilidades. Ó. O Wing to Fuselage Fairing, tá? É aquela construção que fica ali, a montagem que segura a asa ali na raiz da aeronave, na raiz da asa da aeronave, tudo bem? E a utilização desses materiais, também com o painel sanduíche, a gente consegue observar uma mistura de 3 materiais, tá? Ali no winglet, tá? Pontinha da asa, bonita ali, né? Sempre mantendo ali a aeronave com baixa, vamos dizer, com uma economia muito boa, né? E também com baixa turbulência, certo? Então os winglets ali das aeronaves mais modernas também são construídas com os 3 materiais aí que eu citei agora há pouco, a fibra de vidro, a aramida e a resina epóxi. Tudo bem? Para cá nós temos a parte traseira aqui, né, com o estabilizador, o rudder elevator, ok? Que também são construídos com materiais carbono epóxi, um material que fica muito rígido também, certo? Bom, se vocês observarem, essa aeronave aqui, ela é uma aeronave de última geração, tá? Apesar do desenho estar feio assim, né? Mas é uma aeronave de última geração e que possui quase que em sua plenitude, estou falando quase que em 100% de sua construção, a presença de materiais compostos, ok? Epa, deixa eu sair aqui. Aqui, vamos lá. Bom, falando de materiais compostos, eu posso citar para vocês, por exemplo, os componentes que são mais importantes, né, para a construção de um laminado. Então, o que se observa muito é a questão da isotropia e a anisotropia. Esses são 2 fundamentos, gostei de novo aqui. Esses são 2 fundamentos que são bastante citados, né, durante o trabalho, então o preparo de materiais compósitos. Então a isotropia, que vem lá do grego iso, né, que significa, de novo, iso, né, que significa igual, ok? E tropia, que vem lá do grego também, tropos, tá? Que significa direção. Então o que significa a isotropia? São materiais que tendem a seguir sempre em um sentido único, tá? Durante o seu manuseio lá com o trabalho, né, de suas propriedades. Tudo bem? Então o que se diz de isotropia? De uma forma bem firme, né? Nós podemos entender que isotropia nada mais é do que a propriedade que caracteriza as substâncias que possuem direções físicas independentemente da direção considerada. Então, você tem lá um material composto construído através das camadas que eu citei agora há pouco para vocês, né? Nós temos um sentido único de propriedades físicas. A anisotropia é o oposto, né? Para ficar de uma forma bem sucinta e bem resumida, a anisotropia é o oposto da isotropia. Quando as características de uma substância tendem ao quê? A seguir direções físicas variadas. Beleza, galera? Essa parte inicial aqui que eu falo para vocês, peço que fixem bem, tá, o que falamos até aqui, que na próxima aula, aí, no próximo encontro, tá, a gente dá sequência ao nosso estudo, tudo bem? Onde falaremos um pouquinho mais aí sobre essa questão do sentido de propriedades das fibras, beleza? Um abraço!